Eu queria te convidar a abrir um texto interessante. Não vou me delongar muito. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler do verso 1 até o verso 5. Eu estou usando a atualizada. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, digam todos, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém, irmãos? É muito interessante a revelação que esse homem recebeu do Senhor. Ele fala que tudo que ele recebeu, inclusive no texto da ceia, ele diz, o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. E é interessante, eu quero abordar um tema hoje à noite, que é extremamente importante na vida da igreja, que é, os discípulos, os 12, andaram pessoalmente com Jesus, seguiram o maior exemplo, enxergando com os olhos naturais, tiveram o maior exemplo andando do lado deles, viram a conduta, a vida de Jesus, e o desejo de Jesus que eles fossem transformados. Mas depois de andarem com Jesus e terem sido ensinados por Jesus, eles abandonaram Jesus. Todos eles. Pedro negou Jesus 3 vezes e disse: jamais te deixarei. Tiago e João pediram para a mãe, para um sentar à direita e o outro à esquerda de Jesus no reino. E assim eles estão, mesmo sendo ensinados por Jesus, a natureza deles veio para fora. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, quando subiu, disse: eu vou enviar o outro Consolador. Nós já ministramos aqui sobre o Espírito Santo. Ele habita em nós, e Cristo está glorificado, sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Ele habita em nós, Jesus e Deus, através do Espírito Santo. Mas também sobre nós foi derramado o poder do Espírito Santo para manifestar os dons, e a presença do Espírito em nós para manifestar o caráter. Agora que interessante, se os discípulos que andaram com Jesus precisavam entender o que Jesus disse: aguardem até que do céu vocês sejam revestidos de poder, imagine nós como igreja que não andamos fisicamente enxergando Jesus com os olhos. Eu acho muito interessante que Jesus fez uma obra completa, fez uma obra plena, uma obra total. E o apóstolo diz: eu anunciei a vocês o testemunho de Deus. A Bíblia fala da proclamação da verdade que desperta a fé no coração das pessoas, que é a nossa proclamação do testemunho de quem é Jesus, da obra de Jesus, do poder de Jesus, do amor de Jesus. Mas Ele não quer apenas que nós venhamos a crer, Ele também tem o ensino, tem o querigma, também tem o didaquê, o ensino, os seus mandamentos que Ele quer que nós venhamos obedecer. E para obedecer a Deus, nós precisamos entender que somente com o Espírito Santo habitando dentro de nós, e o Espírito Santo nos envolvendo com a sua graça, nós vamos conseguir ser uma igreja obediente aos mandamentos do Senhor. Olhe para a pessoa que está do lado e diga: você precisa, como eu também, do poder
do Espírito Santo. Agora, aqui é interessante, quando eu fui ter convosco, eu anunciei a vocês o testemunho de Deus. E há um fato muito interessante. Quando Cristo morreu, há duas coisas interessantes. Primeiro, era aquilo que todo olho humano enxergava. Eram as coisas físicas. Eles viram Jesus padecendo naquela cruz e morrendo também como os dois ladrões. Eles viram os seus amigos chorando, seus discípulos. Eles viram que a luz do sol deixou de existir. Mas o apóstolo diz: quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, havia um lado que não era o físico, mas era o lado espiritual da obra da cruz. O que aconteceu na dimensão espiritual quando Jesus Cristo morreu naquela cruz? Teve o seu sangue vertido e o seu corpo ferido. Ninguém sabia, mas Deus sabia. E depois, esta verdade que aconteceu no mundo espiritual foi revelada aos apóstolos. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje à noite. A manifestação espiritual de Deus quando Cristo morreu por nós naquela cruz. A primeira coisa que os homens não enxergaram, mas Deus enxergou na sua divina sabedoria, é que Cristo, ao morrer, estava tirando o pecado do mundo. O físico não mostrava isso, mas no mundo espiritual, a Bíblia diz, a profecia de Isaías diz assim, Isaías 53, verso 4 em diante. Vamos ler até o verso 10. Isaías 53, de 4 a 10. Isaías enxergou. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. E diga assim: e levou sobre si, e nós que reputávamos para ferido de Deus e oprimido. Digam todos: Ele foi ferido, traspassado por uma lança, pelas nossas transgressões, iniquidades, pecados, maldades, moído pelas nossas iniquidades. Diga bem forte: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu próprio caminho, mas o Senhor, na cruz, no mundo espiritual, fez cair sobre Jesus a iniquidade de toda a humanidade. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus toscadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Digam todos: todavia, no projeto de Deus, agradou moer Jesus, fazendo ele enfermar, quando ele deu a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eu vim aqui hoje à noite para afirmar a nós e no mundo espiritual: Cristo venceu o pecado. Cristo pagou o preço que toda a humanidade precisava para ser liberto do pecado. E nós estamos aqui hoje à noite celebrando a vitória de Jesus, a morte dele, a ressurreição e a ascensão dele, e a vitória plena dele sobre o pecado. Ah, irmãos, isso é muito sério. E a Bíblia toda, ela
ela é muito rica. João capítulo 1, verso 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: este é o Cordeiro de Deus, digam todos, que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, o judeu estava acostumado com isso. Quando alguém pecava, devia pegar um cordeirinho sem mancha, sem defeito algum, um animalzinho, um cordeiro, e trazer ao sacerdote como sacrifício pelo seu pecado. Aí essa pessoa confessava os seus pecados, e através desse ato, os pecados dele eram transferidos para aquele cordeiro. Só que para haver remissão de pecados tinha que haver derramamento de sangue. Então, para haver derramamento de sangue, o cordeiro tinha que morrer. Mas o que diz em 2 Coríntios 5, 21? Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Digam todos: aquele que não conheceu o pecado. Cristo não conheceu o pecado, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele não pecou, não cedeu ao pecado, venceu o pecado na sua vida como homem, mas o pecado tinha que ser resolvido. A humanidade tinha que ser perdoada. Então aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos justificados, perdoados. Essa expressão é muito forte. Ela é usada para declarar o que aconteceu na cruz. Jesus não apenas carregou o pecado de todos nós, mas o texto vai mais longe. Ele foi feito pecado por nós. Aquele que era Deus se fez homem. Aquele que nunca pecou se identificou de tal maneira com os nossos pecados que se fez um com eles, absorvendo-os na sua morte, no seu corpo, naquela cruz. Então, com a morte de Jesus, com a crucificação de Jesus, Deus executou plenamente o seu juízo contra o pecado. Ele realmente pagou o preço da humanidade que tinha virado as costas para ele. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida que Cristo, ao morrer por nós naquela cruz, não ficando na cruz e nem no túmulo, ressuscita dentre os mortos e está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vai voltar a segunda vez para buscar o seu povo. Ele fez uma obra plena e completa por nós. E aquilo que nós merecíamos, que era a morte eterna, Cristo morrendo no nosso lugar, Ele resolveu o problema do pecado. Digam todos: eu sou salvo. Não apenas salvo, mas eu declaro pela fé que em Cristo eu morri para o pecado. Amém, irmãos? A velha natureza, o velho homem morreu, e agora a nova natureza está em nós. É o nosso viver diário, processo de santificação, de deixar de andar na carne e andar no Espírito. Agora, outro aspecto importante no mundo espiritual que aconteceu quando Cristo morreu é que Ele triunfou completamente sobre Satanás e seus demônios em favor da humanidade. Digam todos: Jesus, ao morrer, venceu o pecado, mas também venceu Satanás na vida dos pecadores.
Isso é um outro aspecto muito, muito, muito importante que aconteceu na cruz, no aspecto espiritual. Ninguém viu, mas Deus viu. O apóstolo disse, o testemunho de Deus. Nós anunciamos isso para vocês. Desde a queda, o homem, por causa da desobediência, ele não apenas desobedeceu, ele ficou debaixo do domínio de Satanás. Quando o homem cai em pecado, há uma mudança de governo e de domínio sobre a sua vida. Até cair no pecado, Deus o dominava. Ele vinha no entardecer conversar com o homem, e ele estava ali no jardim que Deus tinha colocado ele, deu ele graça para botar nome nas plantas, nos animais, para cuidar daquilo ali. O homem tinha a vida de Deus, não havia pecado. Mas ao pecar, ele se esconde de Deus, e ao pecar ele obedece ao que o diabo diz. Aí ele se torna escravo de Satanás. Por isso que a Bíblia fala do reino da luz e do reino das trevas. Todo reino tem alguém que manda. O reino da luz manda Jesus, no reino das trevas manda o inimigo. Por isso que a Bíblia diz, ele nos arrancou do reino, do império das trevas, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Mas o pecado deu o direito a Satanás de governar sobre a vida do homem. Aí veio a maldade, veio morte, veio desespero, veio um monte de coisa. Então ele tinha poder e direito sobre nós por causa que o homem pecou. E aí, quais são os instrumentos de dominação do maligno sobre a vida das pessoas? Pecado, o desejo pelo erro, o prazer que esse pecado traz, a mentira. Os instrumentos de que o inimigo domina as pessoas, a mentira. Jesus foi tão forte e eloquente sobre isso que ele diz: o pai da mentira é Satanás. Mentiu desde o início e ainda continua mentindo até hoje. As forças mentais, ataduras na mente. As pessoas ficam aprisionadas, enxergam algo bonito e veem como feio. Forças mentais, sentimentos de culpa, maneiras, instrumentos de dominação do inimigo sobre os homens. Sentimento de culpa, acusação, condenação, medos, medo da morte, maldições, obras das trevas, ocultismos, bruxarias, coisa pesada mesmo, obras das trevas, demônios, principados e potestades. Debaixo disso tudo estava o homem sem Deus, gente. Mas Hebreus, aleluia, como nós amamos a palavra de Deus. Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15 diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, digam todos, para que por sua morte na cruz destruísse não apenas o pecado, mas destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Cristo, ao morrer na cruz, nem o diabo sabia. Ele achou que com Jesus morrendo ele tinha vencido, mas o Pai estava vivo. O projeto, o plano eterno de Deus em favor da humanidade passava pela morte de Cristo Jesus. Aquele que não tinha pecado tinha que morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é bom pastor. Aquele que nele crê tem a vida, vida em abundância, e é livre daquele que veio para matar, roubar e destruir. E Cristo, o apóstolo, tem essa revelação. Eu digo apóstolo porque eu creio que foi ele que escreveu essa carta. Diz o verso 14: que forte! Destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Para quê? Para livrar a todos pelo pavor da morte.
estavam sujeitos à escravidão a toda a vida. Diga: fui livre por Jesus. Irmãos, isto é o testemunho de Deus. O testemunho de Deus é a verdade absoluta de Deus, onde a nossa fé está baseada. Nós não estamos aqui hoje baseados em nossos méritos. Nós não estamos participando da mesa do Senhor por nossos méritos. Nós estamos aqui participando pela revelação do testemunho de Deus no nosso coração, que Cristo é vitorioso e nos amou. Aleluia! Se é para o Senhor, mais forte. A palavra destruir no original significa literalmente deixar inoperante, reduzir a uma total impotência. Como Jesus conseguiu isso? A resposta está em Colossenses capítulo 2, do verso 13 ao verso 15. Volta agora a Colossenses. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 15. Digam todos: no mundo espiritual, Cristo morreu para destruir o pecado, mas também para destruir o diabo e o seu reino, seu governo. Amém, irmãos? Colossenses 2, 13 e 14. Olha, Deus sabia, depois ele foi revelando aos apóstolos: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, todos os nossos pecados. Digam todos: na cruz, quando Cristo morreu, foi cancelado. O outro verso aí: o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Digam todos: removeu inteiramente, encravando ele na cruz. O verso 15: e despojando, tirando o poder dos principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Digam todo: triunfando sobre o diabo e os demônios, quando morreu na cruz em nosso lugar. Aleluia! Estamos aqui hoje na ceia para celebrar essa verdade. O que era esse escrito de dívida? Era a extensa lista de pecados que Satanás tinha, os nossos delitos e pecados, que todos nós tínhamos cometido. E por causa disso, então haveria uma sentença: o salário do pecado, a morte. A condenação a que nos correspondia era a morte eterna. E Satanás, como acusador, apelava a esses instrumentos legais para condenar e dominar as pessoas. Mas Cristo interviu na história do mundo espiritual. E quando Jesus ocupou o nosso lugar naquela cruz, ele executou a Satanás, dizendo: eu recolhi esse escrito de dívida, eu perdoo toda a humanidade, e eu vou tirar a força dos principados e potestades e dos instrumentos de dominação sobre nós. E triunfou sobre eles na cruz, para que a igreja proclame o evangelho, que é o poder de Deus ainda nos dias de hoje, que salva, cura, liberta e transforma a vida de todo pecador. Diga a pessoa do outro lado: não deixe de proclamar o evangelho de Jesus. Como é que nós sabemos isso? Pela revelação e a bondade de Deus em nossos corações, e porque nós cremos no que nós lemos no início, né? O testemunho de Deus foi nos anunciado pelos apóstolos. Aleluia. Agora,
Nem os infernos, nem os demônios, nem as pessoas enxergaram, mas Deus enxergou que quando Cristo morria, Ele crucificava a natureza, o velho homem, que o homem herdou de Adão, o primeiro homem pecador. Quando Jesus foi crucificado, todos que estavam presentes viram 3 cruzes: a de Jesus e a dos ladrões. 3 pessoas crucificando. Isso que as pessoas enxergavam. E o que Deus enxergava? Jesus enxergava na cruz de Cristo que toda a humanidade estava sendo crucificada com Ele. Toda a humanidade estava sendo ali, tendo a oportunidade de crer nele e através da sua morte e ressurreição, ter o perdão dos pecados e crer que ele venceu a Satanás, e também crer que a natureza adâmica era vencida. Amém, irmãos? Jesus não apenas carregou nossos pecados, não apenas se fez pecados por nós, mas ele nos carregou a todos nós naquela cruz. Sua morte nos incluiu, sua ressurreição nos incluiu, sua obra perfeita nos incluiu, nos crucificou juntamente com ele. Romanos 6,6 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aleluia. Só Jesus poderia fazer isso por nós. Aleluia. Digam todos: sabemos isso, que quando Cristo foi crucificado, o meu velho homem foi crucificado com ele. O corpo do pecado foi destruído, para que eu não seja mais escravo do pecado. O eu, natureza caída, o velho homem, natureza pecaminosa de adâmica, que tem a facilidade de pecar. Por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quando Adão pecou e levou toda a humanidade a pecar, perdeu a imagem de Deus, mas por meio de Jesus Cristo nós somos recriados outra vez, para ter vitória, para viver a vida de Deus. Interessante que, se você ler o capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo usa a alegoria de um amo e um escravo. O que é o amo? O amo é o pecado. E quem é o escravo? Nós. O amo, ele é mau, é tirano, dominador e cruel. E o escravo, coitadinho, se sente obrigado, cansado, abusado, maltratado, e tem uma única via de libertação. Qual é a única maneira de uma pessoa deixar de ser escravo de um amo malvado? Morrendo. Morrendo. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ao morrer na cruz, nós morremos com Ele. E agora, ao morrermos com Cristo, estamos livres da tirania do pecado de Satanás e ganhamos uma nova vida. E Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. O Evangelho é forte, o testemunho de Deus: pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não é obra de homens, isto é obra de Deus. Aceite isso, creia nisso. Romanos 6,11 diz assim, abra lá, Romanos 6,11, diz assim a palavra de Deus para nós. Romanos 6,11: assim também agora vos considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus por meio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? No mundo físico isso não foi visto,
Mas Cristo morreu para perdoar os pecados. Cristo morreu para destruir a Satanás. E Cristo morreu para acabar com o velho homem. Gálatas 2:20 é muito bom também. Vamos ler esse texto um pouquinho mais à frente. Gálatas, depois de Coríntios. Gálatas. Eu sei que já está ali, mas eu gosto de olhar aqui na Bíblia. Logo já não sou eu quem vive, digam todos, mas agora Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, com esse corpo ainda, vivo pela fé no Filho de Deus. Digam todos, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: participe da ceia. Creia no perdão dos teus pecados. Se você ainda não aceitou esse Salvador, se você ainda não creu no testemunho de Deus, peça perdão hoje à noite. E se você é cristão e tem cometido algum pecado, a Bíblia diz: examine-se, pois, a cada um a si mesmo, confesse os seus pecados e seja perdoado. Diga: eu me sinto amado por alguém que se entregou voluntariamente por mim naquela cruz. Mas quando Cristo morreu, Ele abriu o caminho ao lugar santíssimo. O tabernáculo de Moisés e logo depois o templo de Jerusalém esteve em pé durante séculos por duas razões principais. Primeira, para mostrar por meio desse grosso véu que o caminho até a presença de Deus estava fechado. O homem só podia ficar de longe por causa do pecado. E uma vez por ano, então, o sumo sacerdote, o tabernáculo tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E entre o lugar santo e o santo dos santos havia uma cortina, que é o véu que a Bíblia fala, com 12 metros de largura, 10 metros de altura e uns de 10 a 12 de espessura. Era uma senhora cortina. E ninguém podia entrar ali no Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. E todo mundo ficava na sua tendinha, esperando ele fazer o sacrifício para o perdão dos pecados. Mas o que diz lá em Mateus, capítulo 27, versos 50 e 51. Olha que interessante. Quando Jesus morre, o que acontece? Mateus 27, 50 a 51. E Jesus, estando na cruz, ao morrer, clamando outra vez com grande voz, entregou seu espírito a Deus. E esse véu, 12 metros de largura, 10 de altura e de 10 a 12 de espessura, centímetro, rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Imagina os sacerdotes que estavam naquela hora trabalhando ali, quando viram depois de séculos, anos, aquele véu rasgar, devem ter tomado um susto muito grande. Mas no mundo espiritual, o que isso significava? Significava o seguinte, Hebreus 9, 24 e 26. Porque Cristo não entrou no santuário feito pelos homens, o qual era uma figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O próximo verso, 25. Nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. 26. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para
aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então ele se manifestou, e quando ele morreu pelo pecado, destruindo a Satanás, o velho homem, o templo deixa de ser a habitação de Deus, o templo feito pelas mãos humanas, e agora cada pecador que crê em Jesus como Senhor e Salvador se torna o templo da habitação do Espírito Santo. E pelo novo e vivo caminho, como diz Hebreus agora 10, 19 e 22, avança ali, vamos ler Hebreus 10, 19 a 22. E agora, tendo pois, irmãos, intrepidez, para o quê? Para entrar no santo, na nossa comunhão com Deus do dia a dia, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Por isso é a nova aliança no meu sangue, que Ele nos consagrou pelo véu, não aquele que rasgou-se apenas no templo, mas pela sua carne, pelo seu corpo que foi ferido por nós naquela cruz. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, verso 22. Agora então, irmãos, crendo que Ele fez uma obra plena, corramos, aproximemo-nos com um coração sincero. Deus não pede perfeição de mim nem de ti, Ele pede sinceridade. Deus não pede aproximemo-nos com o bolso cheio de dinheiro. Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer que tu tenha um coração sincero, em plena certeza de fé. Que certeza de fé é essa? Eu creio no testemunho de Deus revelado pelos apóstolos até o dia de hoje. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo em água pura. Meus irmãos, Deus é poderoso. Olha para a pessoa que está do outro lado e diga: você tem direito de entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Foi o sangue de Jesus. Como diz aquele hino antigo: pelo sangue. Quem conhece? Ali tem um que conhece todos. Pelo sangue derramado. Aleluia. Aleluia. Diga: eu amo a obra da cruz. Mas Cristo, Ele viu que Ele não podia apenas, Deus viu, perdão, que não podia apenas resolver o problema do homem para com Deus. Ele tinha que resolver o problema do homem para com o homem. Por isso que lá em Efésios diz assim, Efésios 2, na obra da cruz, no mundo espiritual, Efésios 2, 14 a 16, diz assim a palavra de Deus: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Digam todos: derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Que parede é essa? Lá no átrio, no templo de Jerusalém, havia uma parede que separava o átrio dos gentios do átrio dos judeus. Por isso que ele diz que de ambos fez um. Nessa parede havia uma porta sobre a qual havia a seguinte inscrição: qualquer gentil que atravessar essa porta deve morrer apedrejado. Havia uma inimizade muito grande entre os judeus e os gentios. E Deus revelou para o apóstolo que ele não tinha apenas resolvido o problema do homem para com Deus, mas ele tinha resolvido também o problema do homem para com o homem, derrubando através da obra da cruz a parede da inimizade. Quando Jesus morreu na cruz, não apenas rasgou o véu do templo, mas espiritualmente aquela parede que dividia as pessoas foi rompida. A obra da cruz, Cristo alcançou a unidade. Ele conseguiu implantar no coração do homem que uma casa dividida não subsiste, mas uma casa unida. Agora vocês não têm mais dois senhores, vocês têm um Senhor. Agora vocês não têm mais dois Salvador, vocês têm um Salvador. Agora vocês não têm várias fés,
Vocês têm uma única fé, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. No mundo todo a igreja é uma só, aleluia. Os homens é que criam a divisão, mas Cristo derrubou a parede da separação. E quando ele olha do céu, ele vê os assembleanos, os pentecostais, ele vê os batistas, os presbiterianos, os católicos, ele vê a todos que creem nele como um único povo. Nós somos o povo de Deus, aleluia. Não aceite divisão no teu coração. Não aceite separação no teu coração. A unidade da igreja custou a morte do Senhor Jesus Cristo. Não vamos manchar essa obra tão preciosa. Toda a divisão entre os homens acabou na cruz. Amém, irmãos? Deus tem uma única igreja. Cristo tem um só corpo, uma só família, um só exército. E quando ele voltar, a divisão que ainda existe, ele está operando no mundo todo. Quanto mais a revelação do mistério de Cristo chega na vida de todos da liderança, nós vamos entendendo que a igreja é uma só. Mas quando Cristo ressuscitou também, houve uma dimensão espiritual. A Bíblia diz que ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. E ali nós estamos hoje e cremos na obra da cruz. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: você e eu precisamos do poder transformador do Espírito Santo, cada dia operando em nós, nos revelando que por meio do Espírito nós nos unimos a Cristo. A Bíblia fala que nós estamos em Cristo, com Cristo, e Cristo habita em nós pela palavra e pela obra do Espírito Santo. E eu quero encerrar lendo Efésios 3, capítulo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu tenho uma versão que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer com que todas as coisas excedam aquilo que pedimos ou entendemos, segundo o poder que age em nós. A Ele seja dada a glória. Nós não somos órfãos. Quando Cristo subiu, só amanhã, quando Cristo subiu, enviou o Espírito Santo. E hoje nós estamos aqui por causa dos méritos de Jesus, por causa da obra de Jesus.